SCP Foundation trata-se do site de uma fundação fictícia, cujo principal objetivo é localizar, conter e estudar locais, objetos ou criaturas que exibem características anormais. A sigla SCP igual Secure, Contain, Protect em uma simples tradução. Assegurar, conter, proteger. Dessa forma, a Fundação SCP trabalha para manter a população mundial em segurança, sem que suas realidades sejam modificadas pela influência de criaturas ou objetos paranormais. Cada ser, objeto ou local catalogado no site é conhecido como SCP, Special Containment Procedures, ou Procedimentos Especiais de Contenção. Os SCPs são divididos em 3 classes. SAF. Os SCPs catalogados nesta classe não apresentam grandes riscos, contanto que sejam tratados com segurança. Estes SCPs podem ser contidos de maneira eficiente. Vale ressaltar que, embora não apresentem riscos, os SCPs desta classe ainda devem ser contidos. Euclid. Os SCPs são classificados nesta classe por possuírem comportamento imprevisto, ou seja, o SCP possui certa capacidade ou comportamento desconhecido pela Fundação, tornando-os parcialmente perigosos. É necessário que todos os SCPs nesta classe sejam contidos. Keter. Esta classificação é designada aos SCPs que apresentam um elevado grau de risco para os humanos. Caso não sejam contidos, ou de alguma forma escapem da contenção, podem gerar grande destruição. Para esta classe, os protocolos de contenção devem ser mais rigorosos. Classificação de funcionários. Os funcionários da Fundação são classificados de acordo com a função e o grau de proximidade com os SCPs. Classe A. Funcionários designados apenas para operações estratégicas e administrativas. Não podem entrar em contato com SCPs, e devem ser imediatamente evacuados e postos em segurança em caso de falha na contenção de qualquer SCP. Classe B. São responsáveis apenas pelos SCPs de classe SAF, ou seja, apenas os SCPs que não apresentam riscos. Assim como os funcionários de classe A, também devem ser imediatamente evacuados e postos em segurança em caso de falha na contenção de qualquer SCP. Classe C. São responsáveis por todos os SCPs, não importando a classe. Em caso de falha na contenção de qualquer SCP, os funcionários classe C devem incumbidos de restaurar a ordem e os protocolos de contenção. Classe D. São responsáveis pelos SCPs com elevado grau de perigo. Essa classe é geralmente constituída por detentos condenados por crimes violentos, principalmente os condenados à morte ou prisioneiros políticos. São ativos dispensáveis, e não devem entrar em contato com funcionários de classe A e B. Classe E. Esta classe é designada aos funcionários que foram expostos a algum tipo de efeito perigoso durante atividades de contenção de algum SCP. São colocados em quarentena e analisados frequentemente à procura de alterações físicas e psiquiátricas. Devem retornar para suas classes anteriores após serem liberados pela equipe médica e psiquiátrica.